Olá David, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Sim. Obrigado por nos visitar aqui na San Diego State, por nos visitar aqui na San Diego State. É a primeira vez na Califórnia. É a primeira vez, sim. E vamos falar sobre o índice médio de felicidade. Tinha algumas perguntas sobre o livro, obviamente, e o livro foi estudado aqui pelos nossos alunos. Portanto, eu creio que é um livro com bastante relevo, sobretudo, não só, mas sobretudo também para perceber determinado período social português. Então, se calhar eu começava por aí, perguntando-te porquê o tema do livro, qual foi o peso da crise financeira na própria escrita do livro. Foi uma crise que se te impôs, sentiste na obrigação de dar conta dela, não era um objetivo, era um objetivo. Como é que a crise financeira vem entrar no teu livro? Essa é a pergunta. Bem, a crise financeira não era de todo um tema que me interessasse muito abordar. Interessava-me escrever sobre um homem em crise, a passar por uma crise pessoal, individual, e a certa altura pareceu-me mais interessante se ele estivesse colocado num contexto de crise também, que reforçasse a sua própria situação. E a verdade é que eu podia tê-lo feito com diversas épocas, diversas situações pelas quais o mundo ou Portugal especificamente passaram, mas naquela altura a crise estava de facto ainda a acontecer em Portugal e eu tinha vindo a colecionar uma série de episódios, conversas, informações, etc., sobre que se estavam a passar em Portugal. E tudo aquilo me parecia bastante absurdo. Eram coisas que me pareciam muito absurdas. E o absurdo tem acompanhado os meus livros quase desde o início. O primeiro livro que eu publiquei é um livro sobre a imaginação para crianças. É um livro com muita fantasia, mas é sobretudo trabalhar o absurdo. A forma como as crianças usam a imaginação de uma forma absurda, quase sem travões. Aqui o absurdo não é ao nível da fantasia, é ao nível da própria realidade. A própria realidade torna-se absurda em situações como um homem ter de dormir no carro, como adolescentes agredirem um sem-abrigo de forma absolutamente gratuita. E isso tudo foram situações sobre as quais eu fui lendo, ou que alguém me contou, ou que se via diariamente na televisão, e que me pareciam realmente muito, muito estranhas, muito absurdas. E eu tinha tudo isso na cabeça e achei que queria passar isso para uma história, para uma narrativa, e que isso poderia funcionar bem com a história deste homem que estava a passar por uma crise pessoal. Obviamente que depois do livro estar escrito, eu percebo que a crise financeira é quase uma personagem do romance, é todo o cenário que está atrás das personagens. Eu tentei sempre evitar que ficasse muito definida a crise financeira de 2011, 2012 em Portugal. Eu nunca escrevi sequer a palavra crise. Mas é verdade que é uma temática muito, muito presente no Sim, romance. Foi esse o tema, não o tema, mas o enquadramento Sim. escolhido e também o que motiva a ação, não é? A perda do emprego, Sim. etc. Não é? Claro, pode acontecer em qualquer período, mas estava a acontecer. Sim, o que eu quero dizer é que eu, pelo menos, quando estava a escrever o romance, eu não fiz qualquer reflexão sobre a crise financeira. Eu apenas fiz um retrato da sociedade económica e financeira e social de
Portugal naquela época. A reflexão é precisamente sobre a crise pessoal do Daniel, da personagem. E tu disseste que o livro não menciona sequer a palavra crise. Ao mesmo tempo, há alguma linguagem do dia a dia e da linguagem da crise que entrou em vários, ou em alguns, pelo menos, algumas obras da época. Eu lembro-me de palavras como o ajustamento, o bailout, o resgate, o haircut da dívida, o default, muitas palavras que eram em inglês, muitas vezes, por vezes jargão económico pura e simplesmente, outras vezes jargão económico em inglês, que ainda se torna duplamente mais difícil de entender, por assim dizer, para a pessoa no dia a dia. Mas essa linguagem entrou no teu livro. Ainda por cima há o lado acrescido de interesse, que é o facto de teres formação em economia, não é? Tu vias essa linguagem entrar na tua obra. Eu lembro que uma das personagens, a Flor, vai sublinhar várias palavras no jornal, mas que são muito mais genéricas, de guerra, de fome. Outros livros assinalam particularmente este tipo de hipertrofia da linguagem associada ao mundo económico. Havia espaço ou não para essa linguagem no livro? Havia, claro que sim, porque sim, é interessante porque essa questão desse vocabulário mais técnico e muito usado no dia a dia de uma forma muito pragmática, não é? Muito mesquinha quase. A verdade é que é um vocabulário que não é quase usado em literatura, não é? Não só esse, mas há uma série de... Normalmente os termos mais técnicos são muito evitados pelos escritores, não é? Mas neste caso, eu acho que é mais... Eu pessoalmente acho que é muito mais interessante do que aparenta ser, porque são termos que, de certa forma, são muito criativos, são muito, e às vezes até são muito literários, não é? Sim, são metafóricos. São muito metafóricos, como o resgate económico quer haircut da dívida. Sim, exato. Então em inglês os termos ainda são mais inventivos, não é? E só não são mais usados por uma questão desse tal preconceito e de ser muito mais habitual num autor ter vontade de se afastar do mundano, não é? do que é mais mesquinho. Mas eu acho que são termos bastante literários, alguns deles, e que têm uma leitura muito mais ampla do que à partida aparentam. Mas neste caso, não só por isso, neste caso, o livro era sobre essas questões. Não é? Seria muito difícil evitar esses termos. Era o que estava efetivamente a acontecer na época. E essas palavras, da mesma forma que eu evitei usar a palavra crise, eu quis usar alguns desses termos, porque essas palavras depois acabam por ter um significado que vai para além do próprio significado que está no dicionário, não é? É um significado emocional e coletivo. Salvo erro, a austeridade aparece. A austeridade aparece, sim. Mas a palavra crise eu quis evitá-la porque, efetivamente, naquela época, a palavra crise parecia ter apenas uma direção, que era aquela da situação financeira pela qual o país estava a passar, e qualquer outro significado, qualquer outra conotação que aquela palavra pudesse ter foi durante alguns anos eliminada ou apagada. E as outras palavras a mesma coisa. As outras palavras, austeridade, hoje em dia, quando se fala de austeridade em Portugal, nós só nos lembramos
nesse sentido mais económico do termo, e a austeridade é muito mais do que isso. A austeridade pode ser uma coisa familiar, não é? Pode estar relacionado com qualquer situação familiar, pode ser algo no local de trabalho, pode ser tanta coisa, só que de facto a sociedade e a situação, sobretudo através da imprensa, não é? Muitas vezes consegue direcionar uma palavra, uma expressão num certo sentido e eliminando todos os outros caminhos. Isso não estou a dizer que isso é mau ou que é bom, mas é interessante depois um autor poder usar isso, poder usar-se disso no seu trabalho, não é? E foi isso que eu tentei fazer, quer evitando a palavra crise, quer usando essas palavras que já... Quando eu uso essa palavra, eu já sei, de certa forma estou a manipular o leitor, porque eu já sei qual é que é a leitura que ele vai fazer ao encontrar essa palavra. Sim, há um interesse também no livro, em particular com diferentes episódios de violência de adolescentes, nem é tanto entre adolescentes, mas é de adolescência cometida por adolescentes, e em relação a sem-abrigo, em particular homossexuais. Eu já te ouvi falar disso, mas claro, estamos a tentar reiterar aqui, ou sintetizar aqui algumas das ideias, porque em particular esse tema foi tão... São episódios fortes, na verdade, não é? E que têm influência no avançar da narrativa, mas porque esse tema em particular pareceu-te que era um tema particularmente importante na época? Mais uma vez, foram episódios sobre os quais eu li, ou já não me lembro se vi na televisão, no telejornal, que me impressionaram porque de facto são tão absurdos, são tão fora do comum daquilo a que nós estamos habituados, que me marcaram. Recordo-me que isto aconteceu mais ou menos em 2008, 2009, durante um período de talvez 2-3 meses, surgiram 3 notícias, pelo menos que eu recordo, de adolescentes em Portugal e na Galiza, de adolescentes que agrediram sem-abrigos, nos 3 casos homossexuais. E, enfim, foi apenas algo que me impressionou e que eu achei interessante explorar de um ponto de vista narrativo, não é? E de construção de personagens, mas sobretudo de um ponto de vista de uma análise ou de uma reflexão sobre a adolescência. A adolescência interessa-me bastante enquanto tema. Eu recordo-me bem da minha adolescência e continuo a estar atento aos adolescentes. Ainda agora estava ali fora, estamos aqui na universidade e estamos rodeados de adolescentes e eu gosto de os observar, de perceber, de tentar perceber, porque não é fácil, tentar perceber o que é que os move, o que é que os motiva. A adolescência é uma época de descoberta, e em qualquer processo de descoberta existe sempre um ultrapassar de limites, não é? Existem limites que vão ser pisados e é esse momento em que se ultrapassa os limites que me interessa, ou seja, quando se ultrapassam os limites continua-se em frente, percebe-se que se ultrapassou os limites sequer, volta-se para trás, porque quando se percebe que se ultrapassou um limite e se volta para trás, isso quer dizer que crescemos. Então nesse sentido, a adolescência e esse período em que se testam os limites e que se volta atrás, que se vai um pouco mais à frente, etc., na verdade é esse processo de crescimento e isso é o momento em que se forma o adulto que esses adolescentes serão um dia. E nesse sentido, para mim, é muito fascinante, porque está aí a criação da forma moral
que os adultos depois terão mais tarde, não é? Nesse testar do mundo, testar do outro, testar-se a si próprio. Quer dizer, para um autor não há nada tão interessante como as pessoas, não é? E como é que se forma uma pessoa, como é que se cria uma pessoa. Claro que a infância é igualmente importante, por outras razões, mas na adolescência interessa-me sobretudo por isso, por esse testar de limites. E nesse caso do livro, uh, é um testar de limites extremo, não é? De agressão ao outro, sim, de ser gratuito, claro, e da falta de respeito pela qualquer tipo de humanidade que possa existir no outro. Sim. E esse ponto, quer dizer, é um salto, não é? Mas tu também escreves livros para crianças, essencialmente para crianças, não é? Sei que tens agora um romance mais para adolescentes, Sim. Precisamente, mas quer dizer, há uma preocupação também de um ponto de vista formativo. Não é o caso do livro, não há aqui uma componente pedagógica, não é? Mas há uma afinidade no facto de teres essa preocupação em representar o comportamento destes jovens neste livro e na maneira como tu pensas a criança quando escreves livros para crianças? Eu diria que são coisas diferentes para mim, à partida. Quando eu escrevo para crianças, eu tenho mais tendência a olhar para dentro de mim, para a criança que eu fui, e na maior parte dos casos, enfim, muitas vezes este processo é bastante inconsciente, mas eu diria que na maior parte dos casos os meus livros para crianças partem das minhas memórias sobre a maneira como eu sentia o mundo e pensava o mundo, me relacionava com os outros, etc. Quando eu escrevo estes romances, eu tenho mais tendência para olhar para fora de mim e para aquilo que eu observo no mundo, né, à minha volta e nos outros, não é? E nas crianças que eu vejo. Claro que há de haver momentos em que uma coisa se sobrepõe à outra, não é? Em que as duas coisas confluem. Mas à partida eu diria que são processos diferentes e uh, São coisas diferentes. são buscas diferentes. Sim. Eu estava a pensar, voltando ao livro um bocadinho, ou voltando completamente ao livro, tu, há pouco, mesmo que quisesses falar de um homem em crise, não é? E a crise em si própria, tu dizes que não era um tema, mas que acabou por estar ali presente e acabou por se impor de certa forma. Há uma reflexão sobre Portugal na democracia. Não é? Vou ler desta edição, a página 161, há uma parte em que tu dizes há 40 anos este país não era nada. A ditadura sufocou-nos tanto que quase paramos de respirar e o mundo deixou de dar conta de que ali estávamos, moribundos. Depois salvámo-nos, a vida tornou a fazer sentido, voltámos a fazer parte do mapa. Deram-nos a mão, puxaram por nós, apostaram em nós e disseram-nos que éramos capazes e nós acreditamos. Porquê é que não haveríamos de acreditar? De repente estava tudo a acontecer. As palavras, mais uma vez as palavras formação, investimento, desenvolvimento abundavam. O país encheu-se de uma riqueza inédita em vários séculos. É possível que não estivéssemos preparados para gerir essa riqueza, mas fez-nos sentir tão bem, tão confiantes. E eles disseram-nos que o futuro seria uma extensão daquele momento da nossa história. No futuro seríamos melhores. Não sabiam o que estavam a dizer, mas nós não sabíamos que eles não sabiam. Por isso aprendemos a acreditar, compramos carros e casas, metemos os filhos nas universidades, trocamos o nosso dinheiro por ações e obrigações e outros títulos do género. Construímos um país novo porque no futuro o velho não nos serviria de nada. O espírito humano é tão permeável à mudança. 4 décadas bastaram para nos convencerem de que podemos sempre acreditar que o destino da humanidade é a evolução constante, que o futuro será sempre um lugar melhor do que o presente. Então, há uma denúncia de uma perspectiva desenvolvimentista, não é? Por assim dizer, mas é um livro também sobre o Portugal democrático, não é? E a fase adulta do Portugal democrático.
pedir-te que comentes isso, talvez seja redundante, porque isto é bastante eloquente. Sim. Mas como é que vês o Portugal de agora, não é? Passou-se essa crise, digamos assim, passou-se essa crise, passou o tal bailout, para usar a palavra Sim. inglesa, o resgate. Hoje mesmo, creio, ontem foi pago tudo o que faltava do FMI. Ok. Por uma grande coincidência, hoje é dia 10 de dezembro de 2019. Não marcamos de propósito, não Exato. sabíamos. E então, o que é que acontece a Portugal, entretanto? Estamos com 45 anos depois, já não são 40 anos, 45 anos depois, como é que vês, uma vez que essa crise, pelo menos aparentemente, foi-se? Bem, eu não sou muito otimista em relação à situação de Portugal pelo seguinte, porque eu acho que os 40 anos de ditadura foram bastante severos para Portugal e deixaram-nos muito para trás comparativamente com outros países europeus e mais civilizados, não é? Com uma civilização mais desenvolvida. E sobretudo com uma civilização mais desenvolvida culturalmente. Esses 40 anos de ditadura foram terríveis para o ensino, para a cultura, para a literatura, para as artes em geral. E quase imediatamente a seguir ao fim da ditadura, nós abrimos-nos de uma forma tão grande ao exterior e recebemos todos os ideais capitalistas e liberalistas que entraram. E, na minha opinião, não estávamos preparados para isso. E por causa disso, ficámos um pouco cegos, um pouco com tanto brilho, não é? Porque depois de 40 anos às escuras, enfim, é normal que tenha acontecido assim. E como tal, eu tenho sempre esta sensação de que nós ainda estamos bastante deslumbrados, porque de facto este sistema capitalista e neoliberalista promove esse deslumbramento, aproveita-se do facto do ser humano ser insatisfeito por natureza e, portanto, querer sempre mais. E quanto mais nós tivermos para desejar, mais difícil será para nós sairmos deste caminho, não é? Continuaremos sempre a querer mais e nós queremos querer mais, que é ainda mais complicado. E por causa disso eu tenho a sensação de que neste momento as coisas estão mais ou menos bem em Portugal. Como estavas a dizer, a dívida, pelo menos a dívida do resgate foi paga, por exemplo. A economia está a crescer, o desemprego baixou consideravelmente, etc. Mas eu tenho sempre a sensação de que isso apenas acontece porque o resto do mundo está mais ou menos bem. Porque quando o resto do mundo deixar de estar bem, nós iremos atrás outra vez porque não sabemos viver de outra forma, financeiramente, culturalmente, socialmente. E uma das coisas que eu disse várias vezes quando o livro foi publicado, que não está escrito no romance, mas que eu disse depois em entrevistas, e que na altura até foi um pouco mal entendido, depois acho que as pessoas lá perceberam, que é o seguinte: na época da crise dizia-se muito que andávamos a viver acima das nossas possibilidades, não é? E isso era bastante criticado pelo povo, obviamente, eu percebo que seja. Eu na altura disse que isso nem me interessava debater isso, porque para mim mais importante é que eu
acredito que nós andávamos e continuamos a andar a viver acima das nossas necessidades. Ou seja, Se eu consigo imaginar porque é que foi mal entendido na altura, não é? claro, porque são palavras Eu muito percebo. parecidas. À primeira, Não, e as necessidades eram maiores. Obviamente, nessa altura de crise, a necessidade acaba por ser maior e não era dessas que estavas a falar, com certeza. Não era dessas que eu estava a falar, obviamente. Ou seja, mas mesmo na época de crise, a maior parte das pessoas continuava a ter um bom carro, nunca ninguém passou pela cabeça passar por uma casa mais pequena. Quer dizer, se alguém estiver desempregado, obviamente, não tem outro remédio, claro. Mas o que eu quero dizer nós não precisamos nem de metade das coisas que temos. Okay? Nós não precisamos. Os carros, então, por exemplo, é uma coisa que me incomoda, que me choca bastante. Eu não dou qualquer valor. Eu tenho um carro, mas não dou qualquer valor à marca do carro, ao tipo de carro, à velocidade a que o carro anda. Eu preciso do carro no meu dia a dia. Gostava muito de não precisar, mas não percebo porque é que se há de comprar um carro que custa 5 vezes mais quando se pode comprar um mais barato. E isso com os telemóveis, com as televisões, com as casas. E então o ser humano, sobretudo nos países ocidentais, mais desenvolvidos, anda efetivamente a viver acima das suas necessidades. Nós não precisávamos de tudo isto, mas realmente o sistema capitalista, consumista, não nos permite muito afastarmos-nos deste caminho. E eu próprio digo isto, mas eu tenho muita coisa que não preciso. E então eu sinto que em Portugal tudo isto é ainda mais reforçado, porque precisamente viemos de 40 anos de miséria, de escuridão, e é muito fácil ir atrás deste brilho todo que o sistema capitalista nos oferece, não é? Mas só para terminar, e nesse sentido, há uma coisa interessante que eu li quando estava a fazer alguma pesquisa para o livro, que é o seguinte: já ao longo dos anos foram-se fazendo vários estudos sobre a felicidade, e especificamente sobre a relação entre a felicidade e o rendimento e o dinheiro. E todos os estudos feitos até hoje apontam na mesma direção, que é o seguinte: a felicidade aumenta à medida que o rendimento aumenta, mas apenas até ao ponto em que as nossas necessidades fundamentais, saúde, uma casa, comida, só até ao ponto em que essas necessidades estão garantidas. A partir desse momento, o rendimento pode aumentar consideravelmente, que a felicidade aumenta, mas não por não estar relacionada com o rendimento, pelo menos diretamente. Que é aquela, na verdade, é aquele velho ditado de o dinheiro não traz felicidade, não é? Mas que todos percebemos que ajuda muito quando se trata dos bens mais básicos. É isso que não, obviamente, os bens mais básicos têm de ser garantidos. Não, está perfeitamente claro no que diz. Claro. Mas isto para dizer que nós andamos a viver acima das nossas necessidades, ou seja, nós temos as nossas necessidades garantidas, quem tem, não é? E depois a partir daí começamos a querer mais e mais e mais, e andamos a comprar coisas que efetivamente não nos satisfazem, que não nos trazem uma felicidade mais profunda, mais de longo prazo. Que implica um compromisso de tempo da nossa parte para as conseguir, para as manter, para as suportar. Sim, mas também, sobretudo, porque que o ser humano está viciado em querer, em desejar. A partir do momento em que alcançamos aquilo que desejávamos, isso já não nos satisfaz. Nós queremos desejar mais outra vez. Então, e isto cada vez mais. Outro dia estava a ler que
que este sistema está de facto a mudar algumas sinapses no nosso cérebro. E outro dia, por acaso, contaram-me que já há clínicas de desintoxicação do desejo, ou seja, de nós aprendermos a não querer alguma coisa. Porque o desejo é uma coisa boa, obviamente, mas nós passamos o nosso dia a desejar e nós já não nos contenta desejarmos uma coisa durante 2 ou 3 horas. Nós queremos desejar de 3 em 3 minutos e por isso é que vamos ao telemóvel, às redes sociais, porque queremos qualquer coisa e muito imediata. E o cérebro fica viciado nesse desejo. E é perigoso. E isto, enfim, para terminar, para responder à pergunta, acho que em Portugal isto tudo é reforçado por causa dessa ditadura e porque depois da ditadura nós não conseguimos recuperar toda a estrutura social e cultural de que precisávamos para saber lidar com esta avalanche de meios de consumo, não é? Sim. Então, na prática, eu tinha 2 perguntas para terminarmos. Uma tem as duas que ver com o que tu estavas a dizer. Uma delas é tu assinalaste que, de facto, os efeitos da crise, e mencionaste alguns parâmetros, realmente parecem ter amainado, por assim dizer, não é? Pensando nela como uma tempestade. Qual é que te parece que é a consequência? Porque isso a mim interessa-me de facto, tudo isto interessa-me de facto tentar perceber qual é a importância simbólica quais são os legados simbólicos deste período. Há muitos estudos neste momento sobre a crise financeira desde essa altura, do ponto de vista económico, político, financeiro, menos do ponto de vista da percepção cultural que os portugueses tiveram de si próprios, em termos da sua identidade, percebendo-se, afinal, durante esse período do lixo, não é? O que é que sobrou para os portugueses, em termos da sua autoimagem, na sequência, ou na sequência de terem sido designados, por extensão, como lixo também, não é? Vai-se a crise, pagam-se algumas coisas, claro, a dívida continua enorme, mas a dívida específica desse resgate terá sido paga. Mas então, e o que é que fica depois de ter sido designado como lixo? Eu não sei se tens uma resposta, eu gostava de saber também. Eu sei, sim, exato. Não, eu em relação aos portugueses tenho sempre esta perspectiva de que nós, para o bem e para o mal, sofremos de uma certa apatia em relação a tudo, em relação às críticas, em relação àquilo que nos fazem ou que nos dizem. Porque a verdade é que, na altura, à exceção de uma ocasião em que houve uma manifestação grande por causa da vontade de subir a contribuição da Segurança Social, não é? À exceção dessa grande manifestação que houve e que foi consequente, ou seja, que teve realmente, foi muito útil. À exceção disso, a crise aconteceu toda em Portugal sem que ninguém dissesse nada, sem que ninguém se queixasse, sem que houvesse nenhuma grande manifestação, sem que houvesse nenhuma revolução, muito menos. Portanto, a própria designação de lixo, não te parece que as pessoas tenham ficado tão afetadas quanto isso por esse tipo de... Eu não sei se... Eu acho que em Portugal as pessoas são capazes de ficar afetadas, mas pelo menos não o suficiente para quererem fazer alguma coisa sobre isso. Eu não sei muito bem explicar, não sei... a mim custa-me muito explicar tudo com séculos de história. Eu quero acreditar que os portugueses já esqueceram que um dia foram donos de metade do mundo e
Mas às vezes dá a sensação de que nós ainda achamos, ainda acreditamos nisso, hum, que acreditamos que tudo isto, que podem dizer-nos tudo isso, nós somos lixo, etc. Mas nós sabemos que lá no fundo nós somos ou já fomos, e que facilmente, se já fomos um dia, então facilmente poderemos ser de novo donos de metade do mundo. Eu gostava de acreditar que os portugueses não são assim tão ingênuos e tão arrogantes ao mesmo tempo, não é? Mas dá a sensação que é um pouco por aí. Porque se por porque nós nunca nos queixámos, não é, da crise, nunca fizemos nenhuma grande manifestação à exceção dessa que falámos, mas se calhar por causa disso as coisas também correram bem. Se calhar por causa disso efetivamente não aconteceu nada, não é? Não houve nenhuma grande catástrofe social ou política em Portugal. Mas Houve pelo menos uma evolução democrática clara, não é? Não houve uma convulsão tão forte que pusesse em causa a democracia. não, o que eu estou a dizer, ou seja, se calhar por causa disso, ao contrário do que está a acontecer em praticamente toda a Europa, não há nenhuma ameaça da extrema-direita subir ao poder, não há grandes confrontos sociais. Estamos agora a viver uma época em que nos últimos 6 meses, praticamente todas as semanas, há de repente uma convulsão social num país qualquer. Claro. E por vezes, quando vamos a ver as razões pelas quais isso de repente acontece, em alguns casos são coisas bastante graves, coisas bastante dramáticas, mas noutros não andam assim tão longe de algumas coisas que sucedem em Portugal. E, no entanto, em Portugal nós não vemos qualquer indício de que possa surgir uma revolução. As pessoas continuam a sua vida, e por isso é que eu digo para o bem e para o mal. Ou seja, por um lado nós não nos revoltamos muito, por outro lado também não vamos atrás de demagogias e de propostas extremistas para resolver isto. Simplesmente nos limitamos a viver a vida e pronto. Mas é algo que me surpreende sempre muito. Sim. Então, a última pergunta, que nem sei exatamente como formulá-la como pergunta, deixa eu pensar, mas há pouco conversávamos sobre o facto de tu teres, cada vez que apresentas o livro ou que discutes o livro, publicamente aparecerem várias pessoas que se revêem no comportamento do protagonista e acham que aquilo de facto é uma das maneiras de se viver. Sim. Ou de se procurar a felicidade. Outras pessoas que não. Eu perguntei-te em jeito de provocação e de repente pedem-te muitas vezes que sejas uma espécie de guru da felicidade. Como é que é nesta altura realmente as pessoas esperarem que tu tenhas uma espécie de, se é que é verdade, que tenhas uma espécie de fórmula da felicidade, ou isso não acontece de facto? Não, desde que eu publiquei o livro, e já Aqui ainda há pouco falaste das teorias da felicidade, não é? Porque imagino que tenhas ouvido muitas, já tinhas feito alguma pesquisa com certeza, e ainda há pouco falaste de vários estudos sobre a relação entre felicidade e rendimento. Sim, vamos lá ver. A felicidade, por tudo aquilo que eu já li e que fui aprendendo e que fui estudando, é efetivamente algo que se pode trabalhar, que não sei se se pode ensinar ou aprender, mas que pode ser trabalhado, pode ser através de alguma reflexão e de alguns exercícios pontuais, mas certeiros, é possível melhorar o nosso grau de satisfação com a vida. Ou seja, logo aquilo que eu disse há pouco de nós repensarmos as nossas necessidades depois das necessidades fundamentais estarem garantidas. Logo isso é uma coisa simples, simples no sentido de ser elementar. Não estou a dizer que seja depois fácil de pôr em prática, mas é efetivamente uma coisa que está ao alcance de qualquer um. Claro que depois, hoje em dia, porque o mundo todo está construído em volta
desta coisa do desejo, da necessidade de ter necessidades, depois é muito difícil ver toda a gente a comprar e nós não comprarmos. Mas se calhar não é assim tão difícil. Ou seja, eu dou-te um exemplo. Eu de vez em quando, por causa dos meus filhos, tenho jogos no telemóvel. E eles pedem-me o telemóvel para jogar. E eu próprio às vezes jogo com eles e às vezes gosto tanto do jogo que mesmo sozinho eu jogo no telemóvel. E já me aconteceu. E estes jogos do telemóvel são jogos que, por serem gratuitos, estão feitos, estão construídos de forma que tu queiras jogar mais. Ou seja, aquilo estimula-te o vício, não é? É mesmo a palavra indicada. E às vezes é mesmo difícil largar o jogo. E às vezes eu sinto que estou a fazer outra coisa qualquer e estou a pensar no jogo e estou a pensar quando é que eu vou ter um momento para jogar aquele jogo. E já me aconteceu isto várias vezes. Não é só com um jogo, é com vários. E é muito difícil. E eu, a certa altura, tenho perfeita consciência de que eu tenho que parar com aquilo. E que o mais indicado até é tirar o jogo do telemóvel para nem sequer ter a tentação. E custa muito. Quando eu digo custa muito, custa 2 ou 3 dias, ok, a decidir desligar. A decidir desligar. Mas não há ressaca nenhuma. A partir do momento em que eu tiro o jogo do telemóvel, eu nunca mais penso naquele jogo. E acho que isso pode acontecer com quase tudo na nossa vida enquanto consumidores, enquanto seres consumistas, não é? Se eu decidir que só vou comprar 2 pares de calças por ano, é fácil, eu só compro 2 pares de calças por ano. Se eu decidir que só compro um par de calças por ano, ou só compro um par de calças de 2 em 2 anos, eu faço isso. E se eu podemos pensar, mas é mau? Depois é outra coisa, é uma questão de sensatez, o que é que... Não, se eu comprar um par de calças de 2 em 2 anos, ao longo de 4 ou 6 anos eu tenho 3 pares de calças, eu preciso mais do que 3 pares de calças. Claro que isso depois é tudo muito... Podemos pensar nessas questões, mas efetivamente é fácil nós pararmos com isto. Quando vamos comprar um computador, eu percebo que se preciso de um computador, eu também tenho um computador, mas eu tenho um computador que comprei em segunda mão. Eu não preciso de um computador novo. A única coisa que eu faço no computador é escrever e ir usar a internet para alguma pesquisa, ver um filme de vez em quando. Eu não preciso de um computador de 2.000 euros. Então é fácil, só que tem de partir de nós essa decisão. E por isso esta questão da felicidade não é assim uma coisa tão transcendente. Na verdade, a felicidade é muito. Explica-se com uma ideia muito simples. A felicidade é a distância entre aquilo que nós desejamos, as nossas perspectivas, e aquilo que é a realidade. E mais do que isso, é a maneira como nós aceitamos essa distância. E, portanto, não só nós podemos exercitar o nosso desejo, o nosso querer, e isso pode ser trabalhado, acho que é simples, como já estava a referir, mas também podemos exercitar a nossa aceitação. Ou seja, as coisas vão correr mal. As coisas vão sempre correr mal. Também vão correr bem, mas não há hipótese, as coisas vão sempre correr mal. E o nosso problema é ficarmos desiludidos porque as coisas correram mal e isso afetar-nos tanto. Claro que é importante, claro que não vamos deixar de nos sentirmos afetados, mas se estivermos preparados para que isso aconteça, acho que vai correr melhor. Uma coisa que eu digo muito aos alunos nas escolas sobre este livro, porque eles têm sempre esta ideia de, quando eu digo este tipo de coisas, eles ficam muito impressionados, porque eles acreditam que a vida podia ser melhor, etc. E o que eu lhes digo é que tudo,
a nossa felicidade só existe porque tudo por todas as pelo somatório de tudo o que existe na vida, ou seja, o mau e o bom são importantes, a tristeza e a alegria são importantes. Nós nunca saberíamos o que era a alegria se não vivêssemos a tristeza, que aliás acho que é uma certa altura que isso, alguma personagem fala disso no romance. E isso é muito importante, ou seja, se nós vivêssemos num pico constante de felicidade, nós não seríamos felizes. Claro. No livro, e para terminarmos mesmo, mas no livro também há uma noção de solidariedade, não é? Do grupal. A felicidade deixa de ser algo especificamente individual e passa a ser mais execuível ou mais alcançável quando é percebida como um resultante de um projeto coletivo, parece haver uma mensagem. Sei que é sempre uma palavra muito difícil em relação a um livro, não é? Mas parece haver, pelo comportamento das personagens, essa ideia de que a solidariedade também é um ingrediente-chave da felicidade. E, pensando num período de crise, isso ainda se torna mais óbvio, não é? Quando as pessoas te procuram para falar de felicidade, porque acho que fazem, não é? Esperam que se fale também de solidariedade ou não? Ou estão à procura de questões pessoais? Enfim, o mundo, eu acho que o mundo nas últimas décadas tem avançado para uma perspectiva muito individualista do ser humano, não é? Cada um está a lutar por si e eu percebo que a vida a certa altura é difícil ao ponto de ser demasiado complicado pensar no outro também, não é? Mas efetivamente aquilo que se chama as novas teorias da felicidade, a economia da felicidade, apontam nesse sentido, de que nós temos de mudar um pouco as mentalidades porque efetivamente só vamos conseguir ser felizes ou só vamos alcançar um nível de bem-estar considerável se os outros à nossa volta, se não é essa comunidade em que estamos inseridos, ou se a família, ou se os amigos também estiverem bem. Ou seja, a felicidade deles influencia a nossa felicidade, não é? O nosso bem-estar. E para que isso aconteça, obviamente que a solidariedade vai ter de existir de uma forma mais premente, não é? Sim. Bom, obrigado David pela entrevista. Foi bom revisitarmos muitas das ideias que também discutimos nos cursos em que pudeste assistir. Obrigado por teres vindo à Califórnia para falar com os nossos alunos e também pelo livro e pelos livros que entretanto se seguiram também. Tá? Obrigado. Obrigado.